satisfação de como a pessoa te atende, etc. Mas quando você precisa de crédito, pessoal, a gente precisa ser muito frio e pragmático. Então, assim, qual que é a melhor solução, pessoal? É sempre a mais barata, né? É sempre a mais barata para você, se você tiver, claro, todas aquelas condições que colocou, garantias, se precisar, né? Então, assim, vamos supor que você passou por todas aquelas provas de, né? Mas o que seria melhor? Se você tem garantia, se você tem crédito limpo, vamos supor que é o mundo ideal para você, mas assim, ainda pergunta qual que é, então, a melhor modalidade para você. É sempre a mais barata, pessoal. E aí, turma, que eu queria falar um pouquinho para vocês, aí fiz uma simulação aqui de cenários para vocês entenderem qual que é a mais barata, né? E a gente tem um preconceito aqui, tá? E aí acho que essa talvez é a parte mais importante do webinar, porque a ideia daqui é quebrar um pouco o preconceito de vocês. Então eu fiz aquele mesmo quadrinho comparativo, a gente fez uma simulação aqui das coisas que a gente encontra no mercado, né? Então vamos supor que você está pegando aqui 100 mil reais, né, que é essa primeira linha aqui. Então, ou você está pegando um sócio que está aportando 100 mil reais no seu negócio, ou um empréstimo de 100 mil reais, e antecipação, colocamos as taxas, né, a taxa do sócio, como eu falei, o cara vai querer, no mínimo, um retorno de 2% ao mês do capital que ele colocou. Um empréstimo é o que a gente está vendo no mercado um pouco acontecer, ele está na faixa de 2,4%, e a gente está vendo antecipação, né, cada vez mais agressiva por conta dessas garantias que tem de recebíveis no negócio, por exemplo, quase que pela metade dos juros que tem, né, as outras linhas de crédito. Então, se você for ver, pagando em 12 parcelas, né, o PMT, qual seria a parcela de cada uma dessas atribuições se você tivesse que retornar isso em 12 vezes, né? Então, você teria aqui uma parcela de 10.570 no caso do novo sócio, que você teria que distribuir como lucro para ele, né? 11.077 no caso do empréstimo e 9.502 no caso do empréstimo. O valor total, depois de 12 meses, você pagando essas parcelas, daria 126 mil reais no caso do novo sócio, né? 132 mil reais no caso do empréstimo e 114 mil reais no caso da antecipação. Então, o custo, né, que eu dividi aqui, só para você saber do valor que você pegou, bem simples, cara. Quis colocar uma conta aqui, né, uma matemática simples para você entender um pouco, para a gente desmistificar um pouquinho as coisas que a gente tem disponível. Porque quando você for ver esse quadro, você vê, por exemplo, que o mais caro de todos é o empréstimo, né? Ou seja, o custo mensal que você vai ter no empréstimo é de R$ 2.736. O segundo mais caro é o sócio, que vai ter que retornar para você esse capital. E o mais barato de todos, quase que pela metade, pessoal, é a antecipação. E aí a gente ouve muita gente aí no mercado falando e comentando de que se você entrar na antecipação, você não sai mais. Antecipação, se você antecipar recebível, é um baita problema para sua vida. Você tem que pegar um empréstimo e tal, né? E a gente às vezes precisa quebrar um pouco esse paradigma, tá? Então a ideia, quer comentar alguma coisa nessa tabelinha, Gilson? Não, só fazendo assim, que você está falando de 12 meses, né? Mas como eu falei, do sócio não vai parar o pagamento em 12 meses. Esse pagamento vai continuar enquanto durar a sociedade. Então, se a gente jogar isso para frente, o novo sócio vai ficando cada vez mais caro, né? Dependendo do período que Exato. você analisa. Então, é só esse comentário. O resto eu acho que é isso aí mesmo, né? Mostra Mas, bem a vantagem de você antecipar. Mas sócio é coisa boa, viu, turma? Não é, porque o sócio é que o Dilson falou naquele negócio. Ele tem que aportar também, além do dinheiro, aportar. Às vezes ele aporta estratégia, aporta né, inteligência no seu negócio. Então a gente gosta muito de ter sócio, né, cara? A W12 Exato. começou com 2 sócios e quando a gente foi vendida, ela foi vendida com acho que 12 sócios, né? Então são pessoas que realmente vêm agregar, não às vezes só necessariamente dinheiro. Mas se você for ver esse quadro friamente, pessoal, a antecipação, turma, é a melhor solução que você tem, tá? A não ser que você consiga um empréstimo, né, muito mais barato do que o normal, que é difícil, né? Isso depende de garantia, depende de você, às vezes, ter aplicação no banco, né? Ou seja, para você ter cada vez menor juros de um empréstimo, você precisa de uma garantia cada vez mais líquida, vamos dizer isso. Se o banco precisar acionar, ela aciona muito rápida. Né? Então, por exemplo, você tem uma aplicação, uma poupança, alguma coisa aplicada, que você faz um empréstimo atrelado a essa poupança, é praticamente garantia 100% do banco, os juros vai ser mais baixo. Né? Mas é claro que se você tem uma aplicação e você acredita no seu negócio, não faz sentido
você continuar com aquela aplicação, sendo que o seu negócio precisa de capital, né? E às vezes é mais barato você colocar esse negócio, desde que você tenha um plano para esse dinheiro, que é o que a gente vai falar. Então, assim, o que eu queria desmistificar um pouquinho aqui, pessoal, comecem a olhar a antecipação com bons olhos, né? Porque ela é a mais barata, né? Ela é mais barata.